O Dia da Independência deste ano trouxe o melhor presente que a gente poderia esperar. Enquanto milhões de patriotas iam para as ruas, uma pesquisa bomba do Instituto IBESP caiu como um meteoro no Palácio do Planalto. E ela confirma o que as ruas já gritavam: o povo brasileiro está rejeitando Lula em massa. A surra nos números foi tão grande, tão histórica, que a gente pode dizer com todas as letras: para o povo, o governo acabou. Vamos tentar entender juntos a profundidade e o simbolismo do que aconteceu, porque essa pesquisa, divulgada em pleno 7 de setembro, não é apenas mais um conjunto de números. Para mim, ela é a resposta do Brasil real, à bolha de narrativas que Brasília tenta nos impor. É a prova de que a tentativa do governo de virar o jogo, usando a crise com os Estados Unidos como um palanque, não apenas falhou miseravelmente, como teve o efeito contrário. O tiro saiu pela culatra de uma forma que eu acho que nem eles, em sua arrogância, poderiam imaginar. A gente precisa lembrar qual era a grande aposta do governo para as últimas semanas. Diante de uma economia que não decola, de uma popularidade que vinha caindo e de uma série de crises internas, eles viram na briga com o Donald Trump uma oportunidade de ouro. A estratégia desenhada pelo marketing do Planalto era clara: usar o tarifaço americano para criar um sentimento de união nacional, um efeito de vamos todos defender o Brasil. A ideia era pintar o Lula como o grande defensor da nossa soberania, um líder corajoso que peitava o Império Americano, e rotular qualquer um que discordasse como vira-lata, como traidor da pátria. Era uma aposta alta, uma tentativa de usar o patriotismo como uma cortina de fumaça para esconder a incompetência. E o que a pesquisa do IBESP nos mostrou que o povo brasileiro não é bobo, mostrou que a gente sabe diferenciar o patriotismo verdadeiro da politicagem barata. A estratégia não colou, pelo contrário, parece ter irritado ainda mais as pessoas. Em vez de a popularidade subir, ela despencou. A reprovação não apenas voltou a crescer, como atingiu o pico de rejeição que o governo já teve, empatando com os piores momentos. 40% dos brasileiros, segundo a pesquisa, consideram o governo péssimo. É um número brutal, e quando a gente olha para o balanço de quem fala bem e quem fala mal do governo, o resultado é ainda mais devastador. 46% são detratores, pessoas que ativamente falam mal, contra apenas 34% de promotores. É uma surra. Mas o mais impressionante para mim não são nem os números gerais. É quando a gente mergulha nos detalhes, quando a gente olha para os recortes da pesquisa. É aí que a gente vê que a rejeição ao governo Lula não é um fenômeno isolado de uma ou outra região, de um ou outro grupo. Ela se tornou uma epidemia que se espalhou por quase todo o tecido social brasileiro. Vamos começar pelas regiões. Na região norte, a reprovação simplesmente explodiu, saindo de 39% para 59% em um curto período. É um aumento de 20 pontos, uma verdadeira avalanche de insatisfação. No centro-oeste, a minha região, a rejeição bateu um recorde histórico, 63,9%. É o coração do agronegócio, o motor da nossa economia, mandando um recado muito claro de que não está nem um pouco satisfeito com os rumos do país. No Sudeste, o motor industrial e populacional do Brasil, a reprovação voltou a subir com força, de 42% para 48%, enquanto a aprovação caiu impressionantes 11 pontos. E no Sul, que já era uma região de forte oposição, a rejeição continua a crescer. O único lugar onde o governo ainda mantém uma vantagem é no Nordeste, mas até lá a diferença, que já foi gigantesca, está diminuindo a cada nova pesquisa. Agora, vamos olhar para as pessoas. Entre as mulheres, que o PT sempre tratou como um eleitorado cativo, a virada aconteceu. Agora, a maioria das mulheres também desaprova o governo. Entre os homens, a diferença continua enorme. E em todas as faixas de idade, sem exceção, a reprovação é maior que a aprovação. Isso é muito significativo. Mostra que o descontentamento não é um problema de uma geração, mas um sentimento que une jovens, adultos e idosos. Mas para mim, o dado mais revelador de todos é o da escolaridade. O governo perde feio entre quem tem ensino fundamental, perde de lavada entre quem tem ensino médio e também perde entre quem tem ensino superior.
O que isso quer dizer? Que a rejeição não é fruto de falta de informação ou de ignorância, como a esquerda gosta de dizer. Pelo contrário, parece que quanto mais a pessoa estuda e entende o que está acontecendo, menos ela aprova esse governo. A narrativa deles não se sustenta mais, nem mesmo no ambiente universitário que eles por tanto tempo dominaram. E claro, a gente chega no recorte religioso. Entre os evangélicos, a desaprovação bateu um recorde absoluto, chegando a quase 60% contra uma aprovação de apenas 20%. É uma rejeição massiva, um sinal claro de que a comunidade cristã, que tanto preza pelos valores da família, da liberdade e do trabalho, não se vê representada por este governo. Mas a surpresa é que ele também está perdendo entre os católicos. A reprovação nesse grupo também já é maior que a aprovação. Ou seja, o povo cristão do Brasil, em sua maioria, está mandando um recado de que não concorda com os rumos que o país está tomando. Então, para quem o Lula ainda governa? A pesquisa nos dá uma resposta triste, mas muito clara. O governo só tem uma aprovação majoritária em dois grupos: aqueles que se informam exclusivamente pela televisão e aqueles que simplesmente não buscam informação. Pensem no que isso significa. Significa que a única forma de o governo manter algum apoio é contando com a blindagem da grande mídia, que a gente sabe que muitas vezes esconde ou maquia a realidade, e com a desinformação ou o desinteresse de uma parcela da população. No momento em que a pessoa busca uma fonte de informação alternativa no rádio, na internet, nos canais como o nosso, a tendência é que ela passe a reprovar o governo. A verdade, como a gente sempre diz, é a maior inimiga desse projeto de poder. O que essa pesquisa de 7 de setembro nos deu foi um presente. Foi a confirmação, em números, daquilo que a gente já sentia nas ruas, nas conversas, no dia a dia. A sensação de que o país está indo para o caminho errado. A economia não melhora, a inflação corrói o nosso poder de compra, a insegurança jurídica afasta os investimentos e a imagem do Brasil no exterior nunca esteve tão desgastada, com o nosso governo se alinhando a ditaduras e comprando brigas desnecessárias com as maiores democracias do mundo. O que me deixa mais perplexo é a arrogância do governo diante desse cenário. Em vez de fazer uma autocrítica, de tentar entender por que o povo está tão insatisfeito, de mudar os rumos, o que eles fazem? Eles dobram a aposta na narrativa, gastam fortunas com publicidade, mobilizam seus influenciadores digitais, tentam criar cortinas de fumaça, como essa da soberania, para esconder o fracasso. Mas a pesquisa mostra que não está funcionando. O povo não é bobo. O que eu acho que está acontecendo é um fenômeno muito interessante. O Lula não está apenas destruindo o seu próprio governo. Ele está, na minha opinião, enterrando a esquerda brasileira por uma geração. A aposta dele em um modelo de mais Estado, mais impostos, mais intervenção na economia e de uma política externa ideológica e anti-ocidental está se provando um desastre tão grande que vai ser muito difícil para qualquer outro candidato de esquerda, no futuro, conseguir defender essas mesmas ideias com alguma credibilidade. Ele está dando a maior prova que a gente poderia ter de que o caminho deles é o caminho do atraso e do empobrecimento. E a mensagem para mim é uma só. Para o povo brasileiro, o governo Lula na prática já acabou. Agora, é só uma questão de tempo até que a realidade que as pesquisas mostram se materialize de forma definitiva na política. Essa pesquisa é um verdadeiro raio-x do Brasil de hoje e mostra que a nossa voz, a nossa indignação está fazendo a diferença. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também se sentiu representado por esses números? Você acredita que essa queda na popularidade do Lula é um caminho sem volta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o que a gente pode fazer para acelerar essa mudança. Se essa análise te deu um novo ânimo para a luta, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a maioria do povo já acordou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a vitória está mais perto do que a gente imagina. Um grande abraço e fiquem com Deus.